Boa noite. Hoje, no terceiro dia da novena da Santa Rita, vamos receber com alegria e muita fé a imagem da padroeira desta comunidade, Santa Rita de Cássia. Cantemos. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Viva Santa Rita de Cássia. Viva! Queridos e amados,
irmãs, é com grande alegria que nos reunimos aqui para celebrarmos esse dia santíssimo, solenidade de Pentecostes. Exatamente 50 dias, imagine, foi a Páscoa, o início, a ressurreição do Cristo que se estende nesse período chamado Pascal, e hoje é o ápice. Tá? Em plenitude, nós estamos celebrando a Páscoa. Chegou a plenitude com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com Nossa Senhora no cenáculo de Jerusalém. Portanto, o nosso coração se alegra, e certamente você sabe, como eu também, sem o Espírito Santo que santifica, nenhum santo seria santo, você sabia? E nem você pode se tornar uma pessoa santa, merecedora do céu, sem o Divino Espírito Santo. Você precisa do auxílio dele. Porque a gente não tem santidade pessoal. A gente não nasce santo, a gente se torna pelo sacramento do batismo, para viver os sacramentos de profundidade, confissão, Eucaristia, viver os dons que o Espírito Santo derrama, temor a Deus, sabedoria, discernimento dos Espíritos, e assim por diante. Dons de santificação e dons carismáticos de serviço ao próximo. Dons de serviço. Então, todos eles são necessários para a construção do reino de Deus. Cada um de nós precisa ser cheio do Espírito Santo, como os apóstolos foram, com Maria. Portanto, nós vamos pedir nessa missa a plenitude do Espírito. Nós queremos suplicar a Deus que derrame como sobre eles a promessa do Divino Espírito Santo, que Jesus enviou junto do Pai sobre a igreja que nascia os apóstolos e discípulos naquele dia, naquele domingo de Pentecostes. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz nos sejam concedidos abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos amados, devemos pedir também hoje ao Divino Espírito Santo, caridade de Deus, que use de misericórdia para conosco, pecadores. Não há quem não peque. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, disse Jesus. Todos somos iguais, necessitados da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso, nesse momento, pensando um pouquinho sobre a minha caminhada, a minha espiritualidade, também com a Santíssima Trindade, em destaque o Espírito Santo, vamos a Deus pedir perdão se não temos sido
fiéis, se não temos sido servos de Deus na terra ou estamos servindo-se de Deus para os nossos próprios interesses, como eu estava comentando com o diácono aqui. É Deus e a sua vontade que deve ser feita. Nós não rezamos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E, Senhor, nós te pedimos perdão de todos os nossos pecados. E neste momento, o nosso campo penitencial nos ajudará a esse pedido verdadeiro e sincero. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos ou omissões. Por minha culpa, grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós. Acolhamos de Deus o perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Certos do perdão concedido, e para celebrarmos ainda melhor a novena preparatória à festa de Santa Rita, cantemos com alegria e hino de louvor. Nós
igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo. Realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, como numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em Deus. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista de um bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde para os pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos na terceira noite desta novena, de preparação à festa de Santa Rita de Cássia, aqui em Padroeira da Capela, no Jardim Diamante. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me dá, inclusive dentro desse mês de maio. Dia 22 é dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Coincidentemente, com a graça de Deus, também participamos de uma festa, de um dia santo, grandioso para nós, cristãos, Igreja de Cristo, que é o dia de Pentecostes, verdade? Coincidentemente, dentro dessa novena acontece neste ano o Pentecostes, a festa do Pentecostes. Por que essa festa do Pentecostes é tão importante? Porque ela culmina, como eu falei para vocês, por excelência, o tempo pascal, esgota ele com toda a sua majestade. O tempo pascal é o tempo em que é renovada a nossa fé. Perfeito? Jesus vai à morte de cruz, e depois é sepultado, mas ao terceiro dia ele
Portanto, a nossa fé se baseia na morte de Jesus, mas na sua ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se porventura ele não tivesse levantado no meio dos mortos, depois do terceiro dia, pela força do Divino Espírito Santo, isso é sempre bom saber, que não seria nosso trabalho em Deus, nossas pastorais, nossas orações, coisas fúteis que nem precisariam existir, como missas, nada. Não existe vida eterna, a vida é só aqui ou agora, quem morre, morre, acabou tudo, é fim de tudo. Mas uma vez que Jesus se levanta da sepultura, uma vez que Jesus ressuscita ao terceiro dia, conforme ele houvera falado, é garantido para nós, através do testemunho dos apóstolos, que de fato existe vida eterna, vida além dessa, e que Jesus foi o primeiro, ressuscitando dos mortos com o corpo glorioso. Ele se apresenta em diversas vezes a diversas testemunhas, umas em um pequeno grupo, outros em um grande grupo. Inclusive houve este ano, no domingo da misericórdia, vocês lembram? Domingo da divina misericórdia, exatamente aquele texto famoso, serve para todos nós e para mim também, de Tomé, que não estava presente quando Jesus ressuscitado apareceu, e ele disse: eu não acredito. Se eu não colocar o dedo nos buracos dos pés da mão e do pé e do lado, eu não acredito. 8 dias depois, exatamente em domingo, Jesus aparece entre eles e disse: Tomé, vem aqui, coloca a mão no meu cravo, no buraco do cravo, nos pés das mãos, do lado, e acredite. Não sejas incrédulo, mas crente, isto é, creia. Porque sem fé, caríssimos irmãos, é lamentável dizer, é impossível agradar a Deus. Tudo que São Paulo diz assim, tudo que não é feito pela fé é pecado. Só tomo uma iniciativa para servir Deus, mas a minha atitude interior não é a fé, então é outro interesse. Se eu ajudo o próximo e a base do meu amor ao próximo não é a minha fé, é outro interesse. Gostaria de falar aqui, mas você vê muitos políticos, né? Em época de eleição, mas passou aqui nunca mais, só pensa. Então tem outros interesses. Né? Mas quando é movido pela fé, é movido por uma caridade perfeita, de amor. É o Divino Espírito Santo que nos dá também o dom da fé. É preciso pedir a fé. Senhor, aumentai a nossa fé, para que possamos crer e ver que os milagres hoje se repetem, porque Tu estás ressuscitado. Onde 2 ou mais reunidos em meu nome estão, estarei no meio deles. Onde 2 ou mais pedirem, seja o que for para mim, em meu nome, ao Pai, Ele vou dar. Ele não colocou restrição a nada. O que pedires? Pedir e recebereis, buscar e acharei, batei e será. Porque quem busca acha, quem bate se abre, e quem procura encontra. Então é uma atitude de quem vai à luta, porque crê que Deus não deixará decepcionado. Eu tenho a certeza de que Deus me ouve quando eu rezo. Se eu rezar, eu acredito que Deus me escute, não adianta rezar. Então, tudo é uma fé. Esse terceiro dia que eu falo a vocês, eu falo sobre a salvação. A salvação vem pela fé. A salvação é dom de Deus. São Paulo vai dizer
sua carta, que ela não depende de nós, carta aos Efésios, ela não depende de nós. A salvação não depende de você bonzinho, mas que Deus é bom. Ela não leva em consideração a salvação sobre muitas e muitas coisas que você faz para conquistar o coração de Deus, porque o coração de Deus já foi conquistado. Deus te ama primeiro aqui, incondicionalmente. Eu não preciso ganhar os votos de Deus, eu não preciso ganhar os apreços de Deus. Deus me ama. Eu falei ontem, por que tanta miséria, dificuldade, gente assim, aqui, sangue, criminalidade, assassinatos e violências? Não é Deus. Tem gente que fala, por que Deus não resolve? Deus poderia resolver isso tudo, mas Ele está observando o ser humano na terra, ok? Ele nos observa, para que um dia Ele venha intervir, mas na hora certa. Não é Deus que é culpado pelos estragos que existem, como decorrência do primeiro pecado que houve na humanidade, e que eu contava ontem, lá no jardim do Éden, os nossos primeiros pais que pecaram, e o pecado, a mancha do pecado passou a todo ser humano. Então todo ser humano que nasce nesse mundo é criatura, e não filho de Deus. Como o gatinho é criatura, como o cachorrinho é criatura, como a vaquinha é criatura, o homem é criatura. Perfeito ou não? Humanamente falando, carnalmente falando, eu não sei. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e fica bom em casa. Irmão, tem uma frase assim. Nasce, cresce e morre. Mas quando ele se torna filho de Deus através do batismo, que nós vamos renovar esse batismo aqui, nós vamos renovar esse dom maravilhoso que eu recebi de me tornar filho de Deus, é filiação. Então, portanto, eu sou adotado por Deus, eu não sou filho, já nasço filho. Mentira, pelo pecado eu sou inimigo de Deus. Há uma barreira entre eu e Deus. É por isso que eu falei que os nossos antigos pais, os cristãos do passado, é por isso que entrou esse costume bonito na igreja, de batizar as crianças. Os pais vendo logo que precisavam a santidade, a graça, o perdão e a purificação do pecado que trouxe Adão e Eva, batizaram logo as crianças. Só que a igreja sempre levou em consideração e fez cursos de preparação, mas parece que não está dando tão certo, de pais e padrinhos se tornasse responsável por aquela criança, porque ela mesma não podia dizer, eu quero ser batizada. Então, pela fé do pai e dos padrinhos, aquela criança vai ser orientada no bom caminho de Deus, perfeito? Agora, o padrinho nunca mais aparece. O pai está distante, a mãe pouco caso. Como é que essa criança vai aprender o caminho de Deus? Então, se questiona hoje até isso. Será que devemos continuar a igreja batizando crianças quando a gente vê que as famílias já não são como antigamente? Havia um ambiente cristão em casa, então o próprio pai e a mãe ensinavam o caminho de Deus. Bom, fica a questionar. De toda forma, eu queria dizer para vocês que a salvação é mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta apresentar como Deus para você, seria mentira. Um outro Jesus seria mentira. Eu apresentar uma outra tipo de crença, e elas existem de montão, ou religiões, para que você acredite, e quem sabe vá também por esse caminho e encontre a salvação. Pura mentira. A salvação nos vem que eu contei, não ontem. Jesus assumiu. Você já viu esponja? Lá que a mulher lava a louça, já viu? A esponja não se embebeda de água.
Jesus se embebedou do nosso pecado, assumiu sobre si nossa miséria. E quando ele morreu, morreu o nosso pecado de Adão e Eva, perfeito? Foi preciso que derramasse o sangue, só o sangue de animais do Antigo Testamento purificava pecados, mas Deus não quis. Chega. E ele enviou o filho. E o que fizeram com o filho? Pregaram na cruz. Fizeram para sofrer, humilhar, escravo. Tudo que ele passou, ele continuou amando. Haja visto que no alto da cruz ele disse para o quê? Pai, não leve em consideração isso tudo. Né? Perdoai porque não sabem o que fazem. Estão fazendo errado, não percebem, são ignorantes, desconhecedores de tua luz. Eu passei no meio deles fazendo bem, curando, libertando e ressuscitando até morto. Mas eles não creem, têm o coração fechado. Entende? Quando não tem, então por isso agora você entende por que o judeu não se converte se Jesus foi para lá. Israel era o lugar dele. Porque não creem que Jesus é o Messias. E ainda não creem. E estão esperando outro Messias que faça de Israel poderoso, cheio de armas. Um outro rei sentado no trono, como foi o rei Davi, que foi o maior de todos os reis, que traga muita riqueza para Israel e as nações todas sendo subjugadas ao povo hebreu. Isso nunca vai acontecer. Por isso, esse Messias nós não queremos, vamos colocá-lo na cruz, para que ele cale a boca. Mas a verdade não morre. E a verdade de Jesus prevaleceu, porque prevaleceu com sua vida. Ninguém mata a vida, ninguém destrói a vida daquele que dá a própria vida. Ele, com o Pai e o Espírito Santo, é Deus, e é Deus que concede a vida. Portanto, ele levantou da vida e disse: eu tiro a vida a hora que eu quero e ponho-a de volta. Ele tinha dito isso. Os apóstolos, ainda com medo e inseguranças, não acreditavam que Jesus houvera ressuscitado. Mesmo depois de tantos sinais e maravilhas, ele operou deles, eles ainda tinham dúvida, eles ainda tinham medo. Por isso a Escritura fala que os apóstolos tinham o lugar do cenáculo fechado, as portas estavam fechadas, e ele diz, por medo dos judeus. Quando é que de repente esse medo vai embora? Com a descida do Espírito. Você vê que aí não se fala mais assunto de medo. Você vê São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, é tão minucioso que ele vê esse lado. Ele pesquisou os pormenores do que aconteceu. Maria estava com os discípulos, orando veementemente. Vai saber quantos dias estavam nos cenáculos de oração, porque Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, até que sejais revestidos com a força do alto, do Espírito Santo. Perfeito? Então eles estavam ali em oração, sabiam que Jesus cumpriria a promessa, mas como se daria, ninguém sabia. Então hoje o texto fala que veio um vento impetuoso, se a casa está fechada, não tem vento. E vieram como do céu, línguas de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles, e todos ficaram cheios do Divino Espírito Santo. E se começaram a falar em línguas que nunca tinham aprendido escola, mas a língua do Espírito Santo dava a conhecer e a falar, e profetizavam, e louvavam a Deus de forma que aquele alarido de barulho atraiu os judeus que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes, como eu disse a vocês, 50 dias depois da Páscoa. E vendo tudo aquilo, eles dizem: como é que pode? Nós somos um de um lado, outro do outro, Capadócia, Macedônia, Ponto, a Frígia, Panfilha, não sei o quê. Cada um é de um canto, cada um fala uma língua, e escutamos na nossa própria língua os louvores de Deus. Outros zombavam e diziam: 9 horas da manhã e essa gente já está de fogo.
Pedro levantou a voz e disse assim: eles não estão bêbados. Ainda é 9 horas da manhã, está muito cedo para ficar embriagado. E a resposta é que eles estão se cumprindo as profecias dos profetas e a promessa de Jesus. Eles estão cheios do Espírito Santo. Portanto, a impressão que se tem quando está cheio do Espírito Santo, ninguém se escandaliza. São Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos dele é tomar posse do Espírito Santo. Tenhais o Espírito Santo em plenitude. Aí dá a entender por que Jesus dizia: aquele que crê em mim, então, do seu interior, de dentro dele, manará um rio de água viva. Olha, você deu uma fonte inesgotável de bênçãos. Essa água não só satisfaz a tua sede espiritual, mas a vida dos teus irmãos. Você está entendendo? Quando Pedro abre as portas do cenáculo, ele prega o primeiro evangelho, o primeiro anúncio, o primeiro sermão, como vocês quiserem chamar. Ele era iletrado, ele não sabia nem escrever, ele só era pescador de peixes. E diz a palavra que com a pregação de Pedro, 3.000 almas naquele dia, 3.000 judeus se converteram no evangelho, aqueles que eram escolhidos por Deus, procuraram Pedro e queriam ser batizados. Meus irmãos, como lembro desse livro sobre a salvação, o autor diz assim: um sermão cheio do Espírito Santo converte 3.000 almas, mas 3.000 sermões sem a força do Espírito Santo não converte uma alma. Perfeito? Quem faz a obra é Deus. A gente é só instrumento de Deus, um caminho meio enferrujado, né? Mas Deus se utiliza para trazer. O importante não é o câmbio, você já percebeu? O importante é a água límpida e cristalina que passa por ele. Perfeito? Às vezes uma pessoa é muito, mas a água é a água. O importante é que mata a tua sede, é o câmbio ou a água? A água que sai do câmbio. E você vai experimentar e dizer: que nem aquele mestre estava lá nas bodas de Caná. Já falava do Espírito Santo isso. Ele experimentou o vinho de Jesus, porque a água que Jesus transformou em vinho, e disse: poxa, primeiro se dá o vinho melhor no começo da festa, mas você guardou o melhor vinho para o final, é o dia de hoje. O vinho do Espírito Santo embriaga o caboclo. Ninguém diz assim: o caboclo se enche de fé, se enche de amor, se torna capacitado, cheio de alegrias que Deus dá através do Divino Espírito Santo. Portanto, a salvação do Divino Espírito Santo tem como consequência a morte e ressurreição de Jesus, a sua subida aos céus e o envio do Espírito Santo hoje sincera. Portanto, Jesus tira o pecado do mundo e suas consequências. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João 1,29. Jesus em tudo semelhante a nós, dentro do pecado. Era o único capaz de tirar o pecado da humanidade. Jesus é o novo Adão, que falava ontem. E a humanidade foi restaurada nele. É Ele quem salva o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Ele nos libertou da maldição do pecado, anulou as nefastas consequências do pecado. Ele ficou com todas as consequências sobre ele, carregou nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele arcou com as nossas enfermidades, sofrimentos e a perdição eterna. Ele salvou. Ele encontra um salvador. Você já viu salva-vidas? A pessoa está morrendo afogada, vai lá nadando, tira aquela pessoa. Perfeito ou não? Salva. Eu não posso me salvar por mim mesmo. Eu preciso de um Salvador,
do quilate de Jesus, da altura de Jesus. Só Jesus é o único. Por isso não adianta rodar outra religião. É Jesus, Jesus, Jesus. Se você chegar no crente, se você chegar na igreja, vou te mostrar Jesus, aceita Jesus como Salvador. Você fala, na minha igreja eu aceitei faz tempo. Ele é comportando com a nossa miséria. Ele quis, assim, se servir da miséria humana para mostrar misericórdia para com o homem. Diante de Jesus, todos os joelhos se dobram no céu, na terra e no inferno, e proclama para a glória do Pai, que Ele é o Filho. Outra, Ele comunica a vida divina, Ele comunica a graça de Deus pelo batismo, Ele tira o pecado do mundo, o seu amor misericordioso. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que segue a mim não andará em treva, escuridão, mas terá a luz da vida. João 8:12. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá novamente. Ressurreição e vida eterna. Ele dá sentido à vida humana. Jesus é o verdadeiro sentido. É a dimensão que Ele cura, que Ele liberta. A mulher acusada de adultério, Ele não teve misericórdia. Mesmo caso perdido como ela e outros tantos, o Senhor não usou de misericórdia. Como Zaqueu, que era cobrador de impostos também, miserável, subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus disse, Zaqueu, deve ter levado um susto, né? Como ele sabe, meu irmão? Eu sabia. Convém que eu faça a refeição na tua casa. Ele se converteu ou não? Ele disse, Senhor, como dá de mim? Tudo que eu roubei, eu devolvi 4 vezes mais. Jesus disse o quê? Hoje a salvação entrou nessa. O ladrão arrependido, misericórdia não. Salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, por que existe paraíso? Como se realizou nossa salvação? Primeiro, pela encarnação. Ele se tornou homem e veio viver a nossa vida, assumiu nossa limitação, mas viveu com grandeza. Ele chorou, ele cantou, ele sentiu-se só, abandonado, saiu sangue, encheu-se de gozo, mas também seu rosto sofria, refletia esperança, nada faltou. Até lágrimas Jesus chorou de sua morte. Antes de pregar Jesus na cruz, desnudaram Jesus. É mentira isso, está vendo? Não pode na igreja botar um homem pelado. Está vendo? Mas de Jesus tiraram toda a roupa, os homens tiraram toda a roupa e pregaram. E por que ele se envergonhou também assim? Ao ponto. Porque quando entrou o pecado no mundo, a primeira coisa que aconteceu com Adão, ele se sentiu nu. Sentiu-se nu. E a Eva sentiu-se nu. Quem falou, disse Deus para vocês, que vocês estão pelados? Isso tinha pelado. Então Jesus ficou nu, como eles no Éden, e ali apaga o pecado de tudo e de todos. Era puro sangue, era pura chaga. Diz a palavra que a quem passava virava o rosto, não queria olhar. Nem a mãe dele, se não conhecesse que era a mãe dele, não imaginava que era ele. Então desfigurava que ele estava. Quando eu assisti o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, vamos nos lembrar, no ano 2000, mais ou menos, o Papa João Paulo II falou, e assistiu o filme, terminou e disse assim, Mel Gibson é muito católico, né? Falou assim, todo esse sofrimento, lembra das chicotadas que ele leva, né? E a mulher vai com o pano e puxa. Quem não assistiu esse filme é importante. Só que muitos morreram no cinema, tanta comida, chugando o sangue dele. Lembra quando ele leva arrastado, ele fica amarrado na casa de Pilatos, etc. Então, o Papa assistiu e disse: o sofrimento de Jesus é mais ou menos isso. Mais ou menos. Ele chegou nesse filme mais ou menos
assustado quando ele deu essa declaração. Veja, Jesus morreu e acaba toda a violência para quem crê nele. É entregue tudo que você possui, e morte, sua ânsia de riqueza. Para quem riqueza? É de salvação. Importância de domínio aqui na terra, tem muitas coisas. Ser proprietário de tudo, não dá nada para ninguém, morre e fica tudo aqui. Você já ouviu falar que caixão tem gaveta? Ou não? Se o camarada tem uma dentadura, e nessa dentadura tem um dente de ouro, quando acaba tudo, só está a caveira, está o dente, está dente de ouro. Você não dá risada? Nem isso ele não levou, gente. Que tristeza é o ser humano, né? Se não é a salvação. O seu perdão morrer os olhos, e deve morrer os rancores, os ressentimentos, rivalidades, separações. Com confiança ele morreu, e todo o desespero e angústia deve ir embora, porque tendo Jesus, ele nos livra de todo egoísmo. E na cruz, dando a vida por nós, o Filho de Deus ali se entregou e não pediu nada. Então, na cruz Jesus se mostra menor. Na cruz Jesus deu tudo. Segundo motivo, sua ressurreição. Com a morte de Jesus, que era a morte, foi vencido. Que era a perdição, foi iluminada. A vida nova. Ele foi exaltado, glorificado, constituído Messias, Rei e Senhor. Ao ressuscitar, venceu o inimigo, a morte, e deu a possibilidade de um corpo ressuscitado no dia que ele voltar para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Os cegos vivos, os paralíticos andaram, os aflitos encontraram consolo. Abre-se uma porta para o gênero humano. Uma luz brilha no meio de trevas. Uma nova vida é possível. Um gozo e alegria, porque Cristo ressuscitou. Em sua encarnação, se tornou homem, pela sua morte e derramamento de sangue, ele nos salva. E em terceiro ponto, porque ele ressuscita como prova de que toda a palavra comunicada dele é a pura verdade. Minha palavra é a verdade. Conhecereis a verdade nos. A salvação de Jesus, portanto, foi conquistada para nós. Estamos salvos. Jesus morto e ressuscitado é a resposta a todo ser humano. Vós estáveis mortos, termino aqui, em causa de vossos delitos e pecados, Efésios 2, 1, 7, nos quais vivias outrora, no tempo do procedimento, segundo o mundo do império do demônio, que atuam em rebeldes, e meio às tendências da carne, seguindo os apetites da carne, destinado com eles também ao castigo eterno. Mas Deus, rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, estando nós mortos por causa do pecado e delitos, nos vivificou, nos deu vida nova, juntamente com Jesus Cristo. Pela graça foste salvos, e com ele ressuscitastes o puro dom de Deus. E ele, com Cristo, quando sobe ao céu, nos faz sentar à direita do Pai, porque ele leva conosco não só a divindade, mas a nossa humanidade. Perfeito? Então chegamos a esta conclusão. É receber o Cristo na vida como Salvador. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, diante de tudo que eu te falei. Jesus é maravilhoso. Não há como descrever o amor de Cristo por mim e por você. Sua salvação é oferecida de maneira gratuita. Nós agradecemos a Ele por tudo que fez e faz por nós. Ele continua sendo nosso pastor e nós nos damos satisfeitos com a presença de Jesus na nossa vida e não precisamos procurar outras coisas que não são Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é tudo. Jesus é ontem, hoje e sempre o mesmo. E nada mudou. E Ele continua hoje, transmitindo a boa nova
comunicando a certeza de que se você crê nele, você passou da morte para a vida. Que o Espírito Santo habita em você e dá testemunho ao teu coração de que você é filho de Deus. Você não é mais criatura, você recebeu o batismo e a força do Espírito Santo, você é filho do Deus Altíssimo. Ele recebeu isso de maneira gratuita. Diga obrigado, Senhor, pela tua salvação. Eu a recebo em meu coração, pela fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, ontem, hoje e sempre. Amém? Viva Jesus Cristo! Em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Neste dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja, abramos o coração à sua vida, para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado, e digamos: Senhor, que o vosso Espírito conduza nossos passos. Conduza, está bem pagando. Pela Igreja no Brasil e no mundo, para que se deixe ser guiada pelo Espírito Santo, que é luz para os nossos passos e amor de Deus em nossos corações. Oremos. Senhor, que o vosso Espírito conduza nossos passos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, padres e diáconos, para que, movidos pelo Espírito Santo, sirvam a Igreja, sendo fiéis aos ensinamentos dos apóstolos e verdadeiros servos da palavra de Deus. Oremos. Senhor, que o vosso Espírito conduza nossos passos. Por todos os homens e mulheres que se dedicam ao bem, vivendo a justiça e que trabalham pela liberdade e paz dos que mais sofrem na sociedade, para que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e continuem firmes na esperança. Oremos. Senhor, que o vosso Espírito conduza nossos passos. Por todos os que desempenham algum
serviço na comunidade paroquial, em especial por todos que participam da comunidade Santa Rita, para que tenham sempre ânimo que vem do Espírito Santo. Oremos. Senhor, por vosso Espírito, conduz a nossos passos. Deus eterno e onipotente, que santificais a igreja de todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã de Pentecostes, por Cristo nosso Senhor. Amém.
o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é dever nosso de salvação. Dá-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso. Pois, para levar a plenitude do mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus, e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. E por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e dos angélicos poderes proclamam sem fim o hino de vossa glória, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Sobe nossos louvores, suplicantes nos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo, pela vossa Santa Igreja Católica, Apostólica, concedei paz e proteção, unindo a um só corpo e governando por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo César, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa oferenda ao Senhor. E dai-vos, ó Pai, os vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço, por ele nós nos oferecemos, e também eles oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, seu esposo São José, e também todos os santos apóstolos e os mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Greco, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, de seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos, os louvamos. Aceitai, ó Pai, como lugar a oração dos nossos servos e toda a vossa família. Nos oferecemos também por aqueles que nos dignasses
regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, ao Pai Todo-Poderoso, e pronunciou a bênção da ação de graças, partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando pela memória bem-aventurada paixão de vosso Filho, sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, nos oferecemos ao Pai os bens que nos destes, o sacrifício puro e santo, imaculado, o santo da vida eterna, e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicamos-vos, pedimos, ó Deus onipotente, esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão no corpo e sangue de Jesus, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos e filhas, que nos precederam como sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Todos nós, pecadores, que esperamos da vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês e Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso, por ele não cessar de criar e santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que habita a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Um abraço fraterno do Pai. Provai e vede como o Senhor é bom, ele de quem ele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me deis em minha morada, mas dizei uma palavra se seja salvo. O corpo de Cristo nos guarda para o mundo. Recebemos essa Sagrada Comunhão com muita fé. E nessa fé recebamos a salvação que Cristo ofereceu.
força para a nossa caminhada, para a jornada do cristão aqui na terra, a peregrinação, não é? Nós somos peregrinos, não somos aqui. Como disse Jesus, a nossa pátria é lá. Meu reino não é desse mundo. Também nós não somos daqui. Estamos de passagem. Uns vivem mais, outros menos. Nós temos que, portanto, ter sido alimentados pela Eucaristia, nos dá a força de permanecer fiéis até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Nos agradecer pela salvação que Jesus oferece e pela Santa Eucaristia como prova evidente do amor que Ele tem por cada um de nós. Ele deu o seu próprio corpo e sangue e tudo mais que se pode imaginar, alma, divindade, tudo. Ele oferece esse sacramento como que a gente peça também a intercessão de Santa Rita de Cássia, essa que foi modelo de mãe, esposa e religiosa. Então a gente agradece a Deus e tê-la como padroeiro, que ela seja modelo para nós que somos diariamente. Pensamos por todas as casas. Amanhã eu estarei aqui 8h30 para avisar. Vamos visitar algumas casas, vocês esperem, estiverem aqui. E depois, à noite, estaremos 7h30 da manhã, domingo, 7h30 da noite, 19h30, a sequência, a quinta-noite, quinto dia da novena de Santa Rita. O quarto dia da novena de Santa Rita de Cássia. Muito importante, fé e a conversão, ouvirmos um pouco sobre esses detalhes, são pertinentes à nossa fé, e que muitas vezes não nos foi anunciado. Um dia dizia o diácono, às vezes a gente tem uma catequese tão pequenina, quando era criança, adolescente, ficou naquilo. Muitas vezes a catequese antiga era só assim, você decorava as coisas, não é? E aí a professora perguntava a catequese, você sabe se decorou, você sabia, pronto, passou. E não é isso. Fé não é isso. Então a gente tem que trazer para dentro do coração essas realidades espirituais e pôr na vida diária e prática. Por isso vai te fazer bem ao longo da novena, toda a aprendizagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, observai vossa graça, para que o dom do alto do Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim. O número é 71, 25, 76. Essa daqui é uma velhinha? Uma velhinha que você está para ela. 71, 25, 7,5. Opa! Mais uma velhinha. 0661 32. 0661 32. É minha mãe. 0661
Opa! As duas. Zero meia meia 105 066 105. Vamos lá atrás. Mil trezentos e dois. 1301 302. Nada. Foi embora. 066 109. 066 109. Opa! A gente vai vir agora a imagem. A imagem que está lá. Olha que beleza. Que beleza. Vamos lá. 71, 25, 18. 71, 25, 18. Que beleza. 71, 25, 18. Ninguém. Todo mundo? Ninguém quer a parte dessa pergunta. 066 133. Telefone. 066 133. Foi do lado, vai ser sorteado. Essa cruz aqui com pedestal. Só falta o Cristo. Segura um pouquinho. Material especial. Material especial. O número sorteado para levar essa cruz linda: 71, 25, 21. 71, 25. Então, nós estamos encerrando o tempo pascal do apagamento do signo. Perfeito? Mas antes temos um vídeo para isso, lembra que é nós. O sino pascal simboliza a luz de Cristo, que está presente no meio de nós. Ele fica aceso durante as 7 semanas do tempo pascal. Com a solenidade de Pentecostes, o ciro é apagado e retirado do presbitério. O ato de apagar o ciro simboliza a conclusão da presença visível do Senhor e início da pregação do Evangelho pelos apóstolos por obra do Espírito Santo. Acompanhemos com atenção o rito
do apagamento do círio pascal. Nós vamos à porta da igreja. Vamos acendendo as velas. São as velas que vocês têm consigo, acendam o círio pascal, é a luz do círio. Mas pode ser dividido pelo nome do Senhor. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nesses 50 dias do tempo pascal. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Esse sinal nos é ressuscitando durante este tempo dos tormentos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e as irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Dignai-nos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, cada um com a sua vela, que em vosso templo elas refugiam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsos para longe de nós as trevas do mundo. Vós que ireis reinar para sempre todos. Amém. Amados irmãos, vocês com as suas velas, depois poderão em casa levar essa luz que foi acesa do círio para iluminar os cômodos da vossa casa. Andem dentro da casa com a luz de Cristo, com a presença do ressuscitado. E o encerramento do tempo pascal. E se você tiver uma vela maior que já é acesa, às vezes, em casa, como eu tenho na minha mão, um santo, uma imagem, você acende aquela vela, apaga primeiro, e depois acende com essa vela que vem do círio pascal. Perfeito? É a luz de Cristo. Depois você deixa a vela queimar até o fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo,
Nos conceda a alegria da sua bênção na plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os nossos corações de todo mal e nos transfigure de sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé, em todas as línguas, nos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Desça sobre vós, vossas famílias e trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos em paz e o Senhor nosso Deus nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Viva o dia de Pentecostes! Viva! Viva a comunidade! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva! Amém. Vós tenhas vindo, nós caminhos de Jesus. Quem quiser a vida, vem levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada vinha de cássia rosa flor e deixou tudo nesta vida. Porque